Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo, para você que está conosco, né, nessa escola bíblica dominical. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, que o Senhor possa te abençoar enormemente, derramar tua graça sem medida sobre a sua vida e que possa, em nome de Jesus, estar se fazendo presente continuamente na sua existência. Confie no Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e o mais Ele fará em nome de Jesus. Vamos então estar neste momento iniciando a nossa escola bíblica. Vamos orar, né? Colocar-nos diante do Senhor e clamar a Ele que Ele possa falar conosco e manifestar seu amor neste dia em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, te agradecemos por mais esta oportunidade preciosa que o Senhor nos concede de estarmos aqui diante da tua palavra, cultuando e louvando o teu nome. Que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa ministrar aos nossos corações, em nome de Jesus, onde quer que esta mensagem alcançar, possa, ó Deus, alcançar pessoas e corações dispostos a te obedecer. Que haja fruto, ó Deus, dignos de arrependimento para a glória do teu nome. Que em nome de Jesus o Senhor venha calar neste momento todo e qualquer ruído que possa atrapalhar que a tua mensagem seja manifestada, seja anunciada e que nós possamos, em nome de Jesus, manifestar o teu amor continuamente. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Mais uma vez, muito obrigado, seja bem-vindo em nome de Jesus. Peço que você esteja compartilhando esse link com seus amigos, com seus contatos e sendo um missionário virtual, contribuindo, então, dessa forma, para o avanço do Evangelho do Senhor em nossos dias. Amém? Vamos abrir, então, continuar o nosso estudo no Evangelho de João, né? Como nós vemos, estamos estudando o Evangelho de João. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 11, né? Vamos dar continuidade ao Evangelho de João, no capítulo 11. Vamos ler dos versos 17 até o finalzinho, no verso 45, ok? Evangelho de João, capítulo 11, versos 17 até o verso 45. Diz assim a palavra do Senhor. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolava, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou no lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram:
Não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Amém? Que o Senhor possa aplicar em nossos corações sua santa e bendita palavra, no nome de Jesus. Vamos contextualizar um pouquinho. Primeiro, antes de contextualizar, vamos fazer uma breve revisão a respeito do que nós vimos semana passada, nesse mesmo capítulo, nesse evangelho, dos versos 1 até o verso 11, que nós refletimos que quando nós temos um relacionamento com o Senhor, ele é evidenciado, por alguns aspectos. Ele é evidenciado ao fato de que nós contamos tudo para Jesus. Ele é evidenciado ao fato de que nós servimos a Jesus. Ele é evidenciado ao fato de que nós amamos a Jesus. Um amor recíproco. E aí, então, nós vimos isso tudo na semana passada. E ao longo de 2020, nós temos estudado e temos aprendido que o meu testemunho, ele precisa evidenciar esse relacionamento o tempo inteiro. Aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, aquilo que eu vejo, aquilo que eu escuto, tem que evidenciar esse relacionamento com o Senhor o tempo inteiro. E aí, nós então aprendemos que o meu testemunho precisa evidenciar a essência de Deus que habita em mim. Certo? Agora vamos contextualizar aqui um pouquinho. Essa Maria que nós temos nesse texto é a mesma que lavou os pés de Jesus com as lágrimas e enxugou com os cabelos. E essa Marta e Maria é a mesma que recebeu uma visita de Jesus, e aí Marta estava agitada lá, limpando, lavando as coisas, fazendo comida e cuidando ali dos afazeres domésticos, e Maria estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo e aprendendo dele. Ou seja, era uma família que tinha relacionamento com Jesus. Agora, note um fato importante. Note que o texto fala a respeito de Lázaro, Marta e Maria. 3 irmãos. Lázaro, Marta e Maria. Perceba que o texto não cita pai nem mãe. Isso nos leva a pensar que possivelmente nesta ocasião só havia os 3 dentro de casa. Só eram os 3 ali que moravam ali naquela casa, que se sustentavam, que se cuidavam uns dos outros. Agora, pensa comigo. Fala a respeito dos 3, Lázaro, Marta e Maria. Não fala nada a respeito de Marta ou de Maria serem casadas. Isso nos leva a pensar que o sustento da casa recaía sobre Lázaro. Lázaro era o homem da casa. Lázaro era o pilar da casa. Lázaro era o sustentador da casa. Lázaro era o porto seguro de Marta e Maria. Lázaro morreu. Percebe que o sofrimento de Marta e de Maria vai muito além e muito mais profundamente do que o fato dele ter morrido. É um sofrimento que seria estendido ao longo de quantos anos, quantos dias, não sei. Além de ter perdido um ente queridíssimo, que era o irmão delas, perderam o sustentador. Perderam aquela fonte de segurança.
Elas estavam e seriam, então, marginalizadas, porque mulher, naquela época, não tinha o devido valor. Não era dado o devido valor. Percebe a situação delicada e complicada que elas estavam? E perceba que talvez não seja muito diferente da situação que você está vivendo. Como assim, pastor? Quantas pessoas estão perdendo entes queridos na atualidade? Estava conversando com a minha sogra um dia desse e a gente estava conversando justamente a respeito disso. A quantidade de pessoas no planeta que morreram já ultrapassou 1 milhão. Quantas pessoas estão nessa situação, assim como Marta e Maria, chorando, enlutados por causa de um ente querido que partiu? Quantas mulheres perderam o seu sustento, que era o seu marido? Quantas viúvas nós temos na atualidade que perderam o seu sustento, que perderam o seu porto seguro? Talvez essa situação pareça com a sua. Quantas pessoas perderam renda? Perderam emprego? Ficamos sabendo há pouco tempo um homem, um pai de família, que perdeu a renda e o desespero foi tamanho que ele tentou tirar a própria vida. Tá difícil. Muitas pessoas estão vivendo nessa situação. Mas hoje eu quero refletir com vocês a respeito de uma fé inabalável que Marta e Maria demonstraram ter. Como essas mulheres que estavam numa situação tão complicada, tão difícil, tiveram uma fé inabalável. Primeira característica de uma fé inabalável: não culpa a Deus pelo sofrimento. Olha o verso 21, o que Marta diz. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Não é uma declaração de cobrança. Não é uma declaração de culpa pelo que estava acontecendo. Não é um questionamento pela demora de Jesus. Se você ler todo o capítulo 11, você vai perceber que Jesus ainda se demora 2 dias para descer até Betânia. Marta não questiona Jesus. Não questiona a respeito da demora. Não questiona a respeito da morte. Não se enfurece com Deus pela morte. Não culpa Jesus. Por que você não estava aqui? Por nada disso. Mas outras pessoas que não tinham nada a ver com a história. Nada a ver com a história. Não tinha nada a ver com a família. Não tinha nada a ver com Lázaro. Não era parente de Lázaro. Podia até estar triste. Mas para eles não fazia muita diferença. Cobraram e colocaram a culpa em Jesus. Olha o verso 37, esse capítulo 11. Verso 37. Alguns objetaram: não podia ele que abriu os olhos do cego fazer que este não morra? Os caras estavam ali para consolar Maria e Marta. Marta não culpa a Deus. Marta não rejeita a Deus. Não reclama com Deus. E os caras, ao invés de apoiar Marta e Maria, bota a culpa em Jesus. Você tem feito o quê? Tem sido como Marta? Ou tem sido como esses judeus que botam a culpa em Jesus pelo sofrimento que está passando, pela dificuldade que está enfrentando? O que você tem feito? Qual a sua posição? Ela não culpou a Deus pelo sofrimento. Ela não se revoltou com Deus por causa do sofrimento. E hoje nós vemos tantas pessoas que se revoltam e saem da igreja porque ficam chateadinhos com Deus. Até cantam aquela música que diz, né? Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Haja o que houver, ele continua sendo Deus. Até canta. Mas na hora do vamos ver, fica bravinho com Deus, fica igual menino birrento. Ah, Deus não fez o que eu queria, aí fica birrento e sai da igreja. Sai da presença do Senhor. Que fé é essa? Sua fé está alicerçada em quê? No milagre ou em Jesus? E nós vamos ver sobre isso daqui a pouco. Marta demonstra uma
confiança em Jesus, mesmo na dor. Mesmo na dor, ela demonstra uma confiança em Jesus. Olha o verso 22. Aliás, no verso 21 ainda ela diz, né? Eu sei, Senhor, se você estivesse aqui, ele não teria morrido. Eu confio no Senhor. Eu não estou bravo com o Senhor. Eu não vou te questionar. Não vou me revoltar. Mas eu confio que se tivesse aqui não tinha acontecido isso. Eu ainda confio em ti. Continuo confiando em ti. Verso 22 diz assim, ó. Mas também sei, Marta ainda falando, também sei que mesmo agora, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mesmo na angústia, mesmo na dificuldade, tudo quanto pedires a Deus, Ele te concederá. Mesmo agora, Senhor, mesmo passando por tudo isso, mesmo sabendo que eu perdi meu sustento, mesmo sabendo que eu perdi meu porto seguro, mesmo sabendo que eu perdi alguém precioso para mim, mesmo sabendo das incertezas que me esperam amanhã, eu ainda confio em ti. Uma fé inabalável, inabalável no Senhor. Reconhece que Deus não muda. Deus não muda. Ela não espera mudança imediata, mas confia em um futuro glorioso. Olha o verso 24. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição de quando? Do último dia. Marta declara, eu sei, Senhor, que tudo quanto você pedir, Deus te concede. E aí Jesus diz, ele há de ressurgir. Ela fala, eu sei, Senhor. Eu sei. Eu tenho minha fé é inabalável. Tá entendendo? Eu não duvido. Eu sei que na eternidade, eu sei que quando chegar a hora certa, ele há de ressurgir dos mortos, junto com muitos outros, junto com muitos profetas. Eu sei disso. Ela não estava esperando, ela não tinha os olhos, preste atenção. Ela não tinha e não mantinha os olhos no agora, no momento chamado hoje. Mas ela mantinha os olhos na eternidade. Ela mantinha os olhos lá na frente, porque a sua fé é inabalável. Ela não está preocupada com o que vai acontecer. Ela não está preocupada com a perda, mas ela está confiante no Senhor. Ela sabia, Senhor, meu Lázaro morreu, bola para frente. Bola para frente. Minha fé não mudou em ti. Eu sei, se o Senhor tivesse aqui, ele estava bem agora. Porque tudo quanto o Senhor pede, Deus te faz. Eu sei, ele vai ressuscitar no último dia. Eu sei que ele não vai voltar. Mas não tem problema, Deus. Porque a minha fé não está abalada. Porque eu sigo confiando em ti. Apesar da dor, apesar do luto, apesar da perda, eu me apego em ti, Senhor. Olha que ensinamento precioso, meus irmãos. Olha que ensinamento glorioso, meus irmãos. Não espera uma mudança imediata, mas tem os olhos fitos na eternidade. Não perde a perspectiva da eternidade. E nós, no primeiro tropeço, na primeira cambaleada, a gente sai da igreja chateadinho com Deus, botando a culpa nele. Sabe por que ela, Marta e Maria, tinham uma fé tão inabalável? Sabe por quê? Eu vou te dizer por quê. Olha só o que diz o verso 20, vou ler o verso 25 até o verso 27, olha só. Disse Jesus, declaração de Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Pergunta de Jesus. Resposta de Marta. Resposta de Marta. Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. A fé de Marta não estava fundamentada em um milagre.
A fé de Marta não estava fundamentada naquilo que Jesus poderia fazer. A fé de Marta não estava fundamentada na ressurreição de Lázaro. A fé de Marta não estava fundamentada na cura de Lázaro. Esses judeus, que lá no verso 37 declaram, ele não poderia ter curado esse, já que ele curou um cego, que tinham a sua fé fundamentada na obra, no milagre. Duvidaram de Jesus. Marta não estava fundamentando a sua fé no milagre. Ela estava fundamentando, alicerçando a sua fé no fato de que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. É ali onde está alicerçada a fé de Maria e Marta. Era ali em Jesus que estava fundamentado a sua esperança. E a sua, onde está? Quando nós temos apego e esperança pelo milagre, quando nós fundamentamos a nossa fé naquilo que Jesus pode fazer, quando ele não faz, nos afastamos de Jesus. Nos distanciamos de Jesus. Questionamos e colocamos a culpa em Jesus. Agora, quando nós temos a nossa fé inabalável, fundamentada em Cristo, fundamentado na rocha que é o Senhor, por mais que a dor venha, por mais que a tempestade venha, por mais que Jesus não faça o milagre, eu não me afasto daquele que é, que era e que há de vir. Ele é o grande eu sou. Onde está fundamentada a sua fé? Uma fé inabalável. É uma fé fundamentada em Cristo. É uma fé fundamentada num fato que Jesus é o Filho de Deus, que vive e reina eternamente. Pode chorar? Pode. Pode chorar, não tem problema. Pode se desesperar em alguns momentos? Pode, não tem problema. Faz parte. Marta e Maria choraram. Verso 32 diz assim, ó. Quando Maria chegou no lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, o que ela fez? O que ela fez quando ela viu Jesus? Lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Adora o Senhor. Pode chorar? Pode. Chora aos pés do Senhor. Chora aos pés daquele que pode recolher suas lágrimas. Chora aos pés daquele que te consola. Não se preocupe com aquelas pessoas que querem te confortar, mas no fundo não estão muito preocupados com você, como era os casos dos judeus. Mas fundamenta sua fé em Cristo. Ele é o autor da vida. Ele é o autor da vida. Não são. O objetivo do livro de João, do Evangelho de João, está lá no capítulo 20, verso 31, quando diz assim, ó, estas coisas vos escrevi para que creias que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não são milagres, não são obras que tornam Jesus conhecido, mas uma fé inabalável. Se você tem compromisso com Jesus, se você quer tornar o nome de Jesus conhecido, se você quer tornar o nome de Jesus, espalhar o nome de Jesus, o melhor caminho é uma fé inabalável. Sabe por quê? Porque quando temos uma fé inabalável, pessoas se convertem. Porque vem em nós pessoas inabaláveis no Senhor. Por mais que o vento venha, por mais que a tempestade venha, por mais que a dor venha, por mais que o sofrimento venha, e creia, ele vem. Mas a minha fé está firmada na rocha que é Cristo Jesus. Onde está firmada a sua fé? Uma fé inabalável precisa estar firmado em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, curva sua cabeça e me acompanhe em oração em nome de Jesus. Soberano e eterno Deus, te louvamos, te exaltamos e te glorificamos, ó Pai, pela tua graça e misericórdia que nos é derramado. Pai, em nome de Jesus, neste momento eu quero clamar a Ti, ó Deus, que o Senhor venha fazer brotar em nós uma fé inabalável. Venha brotar em nós, ó Deus, uma convicção absoluta de que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Em nome de Jesus, ó Pai, eu clamo a Ti, que a nossa esperança, a nossa fé não esteja fundamentada naquilo que o Senhor pode fazer. Porque, querendo ou não, ó Deus, Senhor fazendo ou não, continua sendo Deus. Mas que nós possamos colocar a nossa esperança, colocar a nossa fé no fato de que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Jesus que morreu por nós. Tu és aquele que vive e reina eternamente e que é o nosso Senhor. Pai, em nome de Jesus, clamo a Ti, ó Deus, por aqueles que ainda não Te conhecem, que ainda, ó Pai, não se entregaram ao Senhor completamente, que eles possam ter essa fé e essa confiança inabalável em Ti e se entregar a Ti enquanto é tempo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu sou o pastor Rodson, um dos pastores da Igreja Batista Boas Novas. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela confiança, muito obrigado por me acompanhar. Que o Senhor possa te abençoar ricamente. No domingo às 19 horas nós temos culto, né, na IBBN Online. Na quinta-feira, às 20 horas, nós temos estudo bíblico, estamos estudando um pouco a respeito de um Deus maravilhoso que é incomparável. Nós também, todo domingo, né, às 9 horas da manhã, temos a nossa escola bíblica dominical. Que o Senhor possa te abençoar ricamente e lhe conceder uma semana bendita na presença dEle, em nome de Jesus. Compartilhe esses links com os teus contatos e seja um missionário virtual, em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos.